Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 9 de novembro de 2022, quarta-feira. Hoje a Igreja faz a memória da dedicação da Basílica Lateranense à Igreja do Papa. O ato de dedicar algo ao Senhor possui suas raízes mais profundas no Antigo Testamento. Já ali encontramos a dedicação de alguns altares, número 7, 10, 11, 84, 88 e de casas. Deuteronômio 25 e, sobretudo, as diversas e sucessivas dedicações do Templo do Senhor realizadas por Salomão. 1 Reis 8, 1 a 66, Esdras 6, 15 e 18 e Judas Macabeus, em 1 Macabeus 4, 36 a 59. Esta festa tinha sua grande importância para o povo judeu, pois lhes recordava que o templo onde realizavam suas orações era a casa do Senhor, a morada de Deus no meio deles. Esta festa também os recordava a sua dignidade de povo escolhido pelo Senhor e o seu dever de ser-lhe fiel. Com toda razão, desde a antiguidade, dá-se o nome de igreja aos edifícios construídos nos quais a comunidade cristã, a igreja, se reúne para celebrar os sacramentos, ouvir a palavra de Deus e fazer as suas orações pessoais. No fim do século I eram edifícios denominados Casa de Assembleia. No século II, Casa de Deus. Esses últimos normalmente foram edifícios de poderosos que se convertiam e doavam esses edifícios para a igreja. Isso é bem identificado por volta do ano de 300 depois de Cristo, quando Constantino recebeu a evangelização de sua mãe Santa Helena. Em Jesus Cristo, a ideia de casa de Deus, de templo, não diz respeito a apenas um edifício, mas as pessoas que se formam uma comunidade, uma eclésia, uma assembleia. Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nosso Senhor tornou-se verdadeiro e perfeito templo da nova aliança e com isso congregou aqueles que se tornaram o povo de Deus. Jesus havia escolhido Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. O apóstolo Paulo faz a comparação e apresenta a imagem da igreja como um corpo que tem como cabeça Jesus Cristo. 1 Coríntios 12. O apóstolo Pedro, em sua carta pastoral, dizia à comunidade: do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo. 1 Pedro 2,5. Pode-se verificar que não havia uma preocupação de construir um templo. Aliás, no próprio discurso de Estevão, ele diz que Deus não mora em casa feita por mãos humanas. Atos 7,48. De qualquer forma, também no início da igreja, os apóstolos se reuniram nas casas para rezar. Paulo estava provavelmente numa casa. Estavam reunidos para a fração do pão e, como se delongou na pregação, um jovem caiu da janela. Atos 29. Um rito muito belo que manifesta a dignidade desta igreja em construção e nos mostra o mistério do povo de Deus, que é a igreja. É o bispo que tem a seu cargo a cura pastoral da igreja particular, que compete dedicar a Deus as novas igrejas construídas dentro de sua diocese ou aquelas nas quais já se celebram o culto. Esta celebração, presidida pelo bispo diocesano, traz consigo diversos elementos que nos revelam o mistério da igreja. Um destes elementos é a aspersão simultaneamente do povo e das paredes da igreja, com a água benta que o presidente faz logo no início da celebração. Esta, como lembrança do batismo um dia recebido, nos recorda que, como cristãos, também nós somos consagrados ao Senhor. Outro elemento é a própria oração de dedicação e unções do altar e das paredes. Nesse rito, após a oração da ladainha de todos os santos, são depositadas as relíquias de um ou de alguns santos sobre o altar. Em seguida, o bispo recita a oração de dedicação, oração que devolve amplamente a teologia sobre a igreja, da qual este edifício é sinal. Terminada esta oração, ele procede, ungindo o altar e as paredes da igreja com o óleo do crisma, unção que na tradição judaico-cristã é o sinal mais claro da consagração de algo para Deus. A seguir se procede com o rito de incensação do altar,
altar do povo e das paredes. O incenso que simboliza as nossas orações que sobem ao céu. Por último, para arrumar o altar como de costume para a Santa Missa, procede-se com a iluminação da igreja, onde se acendem as velas do altar e as velas que foram colocadas nas paredes da igreja, onde o bispo assinalou com a unção. Daí a missa prossegue como de costume. Procure saber a data da dedicação da igreja da sua comunidade. Procure participar da missa no dia da dedicação da igreja da sua comunidade, porque nós somos templos vivos do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos à fonte, sedentos, cheios de esperança. A fé nos une, terra e céu, rios de vida transbordam e jorram de ti, Senhor. Chegamos à fonte, bebemos da água da vida, do amor eterno em meio a nós. Nossa unidade é força, e te crescerá, Senhor. Chegamos à fonte, dá-nos de beber, Senhor, és água viva. O chão irá regar, o fruto crescerá, sementes vão se espalhar. A humanidade então, enfim, se encontrará no amor. Cristo Senhor, chegamos à fonte, bebemos da água da vida, do amor eterno em meio a nós. Nossa unidade é força, e te crescerá, Senhor. Chegamos à fonte, dá-nos de beber, Senhor, és água viva. O chão irá regar, e o fruto crescerá, sementes vão se espalhar. A humanidade então, enfim, se encontrará no amor. Cristo Senhor, chegamos à fonte. Chegamos à fonte. Chegamos à fonte.